Nós estamos na Semana dos Museus e o sul do estado tem alguns lugares muito importantes que contam a tradição do povo que ajudou a construir a nossa região. Hoje a nossa viagem é até Nova Veneza, no Museu do Imigrante Cônego Miguel Giaca. Que mesmo com as diferenças de cada família em fazer a gastronomia ou culturalmente, todas elas contribuem para que Nova Veneza seja o que é. Então, Nova Veneza ela é o que é pelas suas peculiaridades e as suas identidades locais também. Ao abrir a porta, o poder de resgatar na memória as lembranças que tornam o presente uma realidade. Realidade que foi construída com a dedicação e o suor de muita gente. Os imigrantes italianos chegaram em Nova Veneza no fim dos anos 1800 e trouxeram consigo a coragem de começar uma nova vida em um lugar completamente diferente. O museu ele precisa existir para as pessoas da sua localidade, ele é uma representação da sua localidade. Então, muitas vezes não faz sentido ter um museu para quem é de fora. O museu ele é para quem é de dentro. E a partir do momento que a gente requalifica o museu, que a gente chama a comunidade para participar, ele acaba tendo uma abordagem muito mais significativa do que só a parte de contemplação do objeto. Ele tem um significado para aquela comunidade. E olhar o passado nos ajuda a entender o presente. E o Museu do Imigrante representa bem esse espaço de memória em Nova Veneza. O prédio foi uma das primeiras casas de alvenaria do município e antes de receber o acervo histórico já foi a sede da prefeitura, casa paroquial e até biblioteca. E entre tantos objetos históricos, um deles se destaca. Esse é o goniômetro, um tesouro que marcou a demarcação das terras do município. O goniômetro, que é um dos principais objetos do museu, que era utilizado para fazer a medição de terras da colônia. Então, esse objeto praticamente deu origem a tudo que é Nova Veneza hoje. Uma viagem no tempo guiada pelos antepassados em algumas frentes. Aqui a gente consegue conhecer como era a estrutura das casas daquela época, fato que desperta nostalgia em muitos moradores da cidade. Principalmente as crianças das escolas do interior, independente se é de Nova Veneza ou não. Eles ainda têm uma ligação muito forte com esse sentimento e alguns reconhecem objetos que têm nas casas dos seus avós, dos seus pais, né, por essa ligação ainda que a gente aqui não perdeu, que é essa ligação realmente com a cidade do interior, a ligação com as famílias, de estar sempre reunido, né, na casa do nono, do pai, da mãe. Então isso ainda pertence a uma característica cultural muito marcante aqui em Nova Veneza. E a economia da época era baseada na agricultura, que também influenciou e muito a criação da gastronomia típica italiana. Gastronomia que coloca Nova Veneza como uma das principais cidades com influência italiana na culinária regional. E também falando um pouquinho da história dos nossos pratos típicos, né? A polenta, a fortaia, a minestra, a massa, como isso se originou e como veio para Nova Veneza. Então, nesse espaço, a gente busca mostrar um pouquinho sobre como é a nossa cultura gastronômica. São mais de 500 peças expostas por aqui. O interesse pela cultura e pela história da imigração italiana no sul do estado atrai mais de 10 mil visitantes todos os anos. E os objetos que estão aqui são centenários e foram doados pelas famílias de Nova Veneza. Objetos que ajudam a contar um pedaço importante da história de um povo que, com certeza, deixou a sua marca na história catarinense. A gente acaba atribuindo um significado para cada objeto. E em cada museu, esse significado ele vai ser modificado também conforme a sua cultura. Então, utilizando novamente o exemplo do goniômetro, o goniômetro ele tem um valor histórico pelo fato de ele ter sido um objeto que deu fundamento a tudo o que isso aconteceu. De repente, no museu de ciência, o goniômetro ele seria só mais uma passagem no tempo para determinada tecnologia. Então, tudo isso acaba tendo uma ressignificação conforme o museu que você está. O museu carrega o nome do primeiro padre da comunidade, o cônego Miguel Giaca, que também representa a importância da fé católica para o desenvolvimento daquele povo. E a arte sacra foi desenvolvida de forma especial por um dos imigrantes que chegaram aqui. Praticamente todos esses santos aqui,
eles foram feitos de forma artesanal, que foi feito por um imigrante, que foi o Ângelo Moro. Ele fez praticamente a canivete, essas imagens, e ele utilizava a feição do próprio rosto ou do irmão para fazer as características de Jesus. Esse espaço em Nova Veneza é a riqueza cultural da cidade materializada no museu, que também carrega a tradição dos imigrantes italianos.